Pode comemorar, nação, porque o Pedro está de volta. Flamengo tem adversário definido na Copa do Brasil e vamos falar também da mudança no ataque para enfrentar o Central Córdoba pela estreia da Libertadores no Maracanã. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora, então já curte esse vídeo porque eu cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, dá uma força para outro flamenguista como você, ajuda o nosso canal aqui a crescer e bater os primeiros 700 inscritos. Em contrapartida, você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo, para você não ter que ficar perdido na internet. Você busca todas as informações todo dia aqui no canal, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você acompanha o nosso canal aqui. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, na tarde desta quarta-feira, o Flamengo conheceu o seu adversário aí na terceira fase da Copa do Brasil. Teve um sorteio na sede da CBF e ficou definido que o Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Botafogo é aquele mesmo que tem o símbolo igual, só que ali, em vez de ser uma estrela branca, é uma estrela vermelha. O Flamengo vai fazer o segundo jogo em casa, no Maracanã. É muito importante que o Flamengo faça um primeiro bom jogo fora de casa. Por quê? Porque no segundo jogo, o Flamengo vai ter no Campeonato Brasileiro 2 jogos importantes. Vai ser uma semana que o Flamengo pega o Botafogo e depois o Flamengo pega o Palmeiras. Ou seja, esse segundo jogo, ele é bem entre esses jogos importantes. Se o Flamengo fizer um bom resultado no primeiro jogo, o Flamengo pode até vir a poupar dentro de casa no Maracanã, pensando no Campeonato Brasileiro, já que essa é a prioridade. Tem que ser a prioridade do Flamengo, já foi divulgado. Então, por mais que o Flamengo não faça um bom resultado, o Flamengo ainda assim tem que focar nesses 2 jogos, porque são rivais diretos aí pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa é a terceira fase, se o Flamengo passa, o Flamengo recebe mais 3.600.000 por se classificar para as oitavas de final. A Copa do Brasil dá muita grana, é verdade, mas a gente tem que entender ainda que ainda assim é o terceiro campeonato aqui de importância, né, para o Flamengo. Lembrando também que nas oitavas terão o novo sorteio, ou seja, o Flamengo, não adianta o Flamengo passar e já sabe quem é o adversário, não. Depois disso, todos os grupos, todos os times no mesmo grupo, no mesmo pote, e aí, meu amigo, o sorteio que vier, cada um vai pegar. Não tem essa coisa de pote A ou pote B como teve nessa fase agora. Ou seja, pode ter um Flamengo-Palmeiras, pode ter um Flamengo Internacional, pode ter vários confrontos aí, inclusive os grandes clássicos cariocas. Mudando de assunto aqui, falando da notícia mais aguardada aí dos últimos meses, né, do ano, que é o anúncio oficial da volta do Pedro. O Flamengo emitiu um comunicado na tarde de novo dessa quarta-feira, dizendo que o Pedro voltou. Então o Pedro vai se reencontrar com a torcida depois de 6 meses e 27 dias. A curiosidade aqui é que na última grande lesão que o Pedro teve, que foi muito parecida com essa, só que no joelho direito, quando ele ainda jogava lá no Fluminense, ele ficou exatamente 6 meses e 27 dias para se recuperar. Dessa vez, a mesma coisa. Se ele entrar em campo hoje, completam então esses 27 dias aí, antes de 7 meses. A previsão era de 9 meses, muita gente preocupada com esse retorno. Vamos lembrar que aqui o Flamengo é profissional. A equipe que está no Flamengo não vai queimar o jogador. Se ele está voltando agora é porque ele tem condições de voltar. Internamente, o que se coloca é que o Pedro superou as expectativas. Então, todas as vezes que colocavam uma meta para ele, ele superava essa meta e fez com que agora estivesse à disposição. Não é um jogo que o Flamengo precisa urgentemente do Pedro. Então, se ele entrar em campo hoje, vai ser meramente para ganhar ritmo, não vai ser o titular, obviamente, vai ser para ganhar ritmo. Mesmo que ele não entre, só em ele sentir a atmosfera do Maracanã, vai ser muito importante para motivar ele, que é um jogador que precisa muito disso, tem a sua fé muito envolvida com as relações das coisas que acontecem, então vai ser importante para ele ganhar cada vez mais motivação. Então fique tranquilo que se o Pedro entrar no jogo por 10, 15 minutinhos, eu espero vê-lo jogar, porque eu vou ao Maracanã e quero ver o retorno do Pedro, isso aí foi muito bem calculado. Ninguém está queimando etapa, principalmente o Felipe Luiz, que não vai fazer isso, até porque, como eu disse, não está precisando urgentemente. É meramente para o Pedro ganhar ritmo de jogo, né?
Lembrando que tem mais de 50 mil ingressos vendidos, então promete ser aí uma noite bem bonita, de casa cheia. A torcida do Flamengo vai fazer um mosaico, inclusive esse mosaico vai ser no setor norte. Então se você está assistindo esse vídeo antes do jogo e você vai ao jogo, chegue cedo, não mude de lugar o que a torcida colocar ali para fazer uma festa bonita, servir para os nossos adversários verem como é jogar no Maracanã, mas principalmente para os nossos jogadores se sentirem abraçados, e em especial o Pedro, que espero que volte hoje a jogar, nem que sejam uns 5 minutinhos no final do jogo, né? Temos que ter paciência com essa volta do Pedro, porque apesar do Flamengo estar precisando de gols, se ele voltar antes pode ocorrer algum tipo de lesão, como já aconteceu, por exemplo, com o Bruno Henrique. E aí, mudando mais uma vez de assunto aqui, falando um pouco mais do jogo, o Plata vai voltar para esse jogo e provavelmente vai ser o titular. Ele foi poupado dos últimos 2 jogos, né? Contra o Vitória e contra o Deportivo Táchira, então deve voltar como titular. Não é um time, aqui o que eu vou falar, mas provavelmente, dentro das melhores opções que o Felipe Luiz tem, é esse provavelmente o time que o Flamengo vai levar a campo. O Plata no ataque, né? Mas a gente vai ter o Rossi no gol, o Wesley e o Alexandre na lateral esquerda, a dupla de zagueiros, vamos ter Léo Pereira e Léo Ortiz. No meio campo não muda nada, Pulgar, De La Cruz, o Arrascaeta Armando. Aí o ataque é que a gente deve ter o Juninho no banco, o Plata volta como centroavante e aberto ali a gente tem Bruno Henrique e Gerson. Ou seja, esse seria o melhor time disponível para o Felipe Luiz. Vamos ver se ele vai fazer isso ou ele vai fazer alguma surpresa ou vai manter o Plata de repente entrando no segundo tempo. Vamos ver isso aí. Eu só espero que realmente o Luiz Araújo entre no segundo tempo. Eu venho falando isso aqui, que eu não vejo o Luiz Araújo rendendo como titular. Como 12º jogador, entrando no segundo tempo, acho que ele destrói. Mas como titular, ele fica sempre devendo. Essa vitória vai ser muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo hoje é líder do grupo, vai se manter. O Central Córdoba só tem 1 ponto e nem tem nenhum gol, né? O Flamengo não sabe qual vai ser o resultado do jogo, porque o jogo contra o LDU e Deportivo Táchira só acontece às 11 horas da noite, ou seja, quase aí ao final do jogo do Flamengo. Lembrando que esses times, o Deportivo Táchira não tem nenhum ponto e o LDU tem 1 ponto só. Então, muito importante o Flamengo fazer essa primeira vitória dentro de casa para abrir logo 6 pontos, que na minha opinião, o Flamengo tem condições de ganhar todos os jogos e ser o melhor classificado geral. Isso vai ser muito importante para o Flamengo sempre decidir em casa aí nas oitavas, quartas e semifinais. Deixa o seu palpite aqui para esse jogo. Eu vou deixar o meu palpite, eu acho que vai ser uns 3-0, 4-0, não acho demais, acho que o Central Córdoba vem para entender o que é o Flamengo, mas não vai dar para eles, vai tentar cozinhar o jogo um pouco, mas acho que quando abrir a porteira, o Flamengo deslancha. Quem sabe o último gol ali sendo o gol do Pedro, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje. É isso, as notícias do Flamengo são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou, comenta o palpite do jogo. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma moral para outro flamenguista como você. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!